Uma aula da série Interpretando Frases em Japonês para você aprender palavras novas, frases novas, estruturas novas e tirar também dúvidas. A frase de hoje é bem curta, mas tem algumas estruturas interessantes. Olha só. Tsuyoku nakereba ikinokotte ikenai. Mais uma vez. Tsuyoku nakereba ikinokotte ikenai. Se não for forte, você não pode sobreviver. Vamos lá. Tudo começa com o adjetivo tsuyoi, que significa forte, né? Tsuyoi significa literalmente forte. Por exemplo, karada ga tsuyoi. Tô falando que o corpo é forte. Beleza? Tsuyoi. Na negativa, para falar que algo não é forte, os adjetivos em japonês, né? Eles têm a forma negativa. A gente troca, se ele for do tipo i, né? Ele tem um i no final, a gente troca por kunai. Então, quando eu falo tsuyokunai, eu tô falando não é forte, né? Ou simplesmente não forte. Por exemplo, usando o mesmo exemplo que eu usei agora, karada ga tsuyokunai. Tô falando o corpo não é forte. Karada significa corpo. Não tá aqui na frase, só tô usando como exemplo, ok? Então, tsuyoi, tsuyokunai. Existe no japonês a forma ba. Ela serve para verbos e adjetivos. E ela traz a ideia de condição, ou seja, se acontecer tal coisa, ou se for de determinada característica, ok? E para a gente aplicar ela para um adjetivo do tipo i, que está na negativa, tipo aqui, tsuyokunai, a gente simplesmente troca esse i do final por kereba. Igual tá aqui, ó, tsuyoku nakereba. E aí vai dar o seguinte sentido. Então vamos lá, ó. Tsuyokunai. Troca esse i por kereba. Isso vai dar a ideia de se não for forte. Ou seja, essa forma ba aqui é o que deu a ideia de se não. Né? Então, se não for forte. Tsuyoku nakereba. E isso vale para todos os adjetivos do tipo i. Né? Por exemplo, oki, que é um dos primeiros que a gente aprende do tipo i. A gente passa ele para negativa, okikunai. Okikunakereba. Tô falando se não for grande, né? Oki significa grande. E assim por diante. Vale para todos os adjetivos, ok? Então a primeira parte da frase aqui está resolvida. Tsuyoku nakereba, se não for forte. Beleza? Se não for forte, o que vai acontecer? Ikinokotte ikenai. Não pode sobreviver. Vamos ver como que a gente chegou até aqui. Tudo começa com o verbo ikinokoru, que significa sobreviver. Ikinokoru. Esse verbo, ele é formado da junção de ikiru, que significa viver, ikiru, e nokoru, que significa sobrar, restar. Ou seja, aquele que sobra vivo é o que sobrevive, né? Sobreviver. Ikinokoru. Ok? E aí, ele está na estrutura te ikenai, que dá a ideia de que não pode realizar a ação. Não pode fazer a ação. Como que a gente passa para essa estrutura? Simplesmente coloca o verbo na forma te, então, ikinokotte, e coloca o ikenai. Isso vai dar a ideia de não pode sobreviver. Isso aqui, essa frase, né, ela foi retirada de um mangá ou anime, não lembro exatamente qual, que eu vou captando essas frases à medida que vai aparecendo, não lembro exatamente de onde eu tirei ela. Mas com certeza é tipo um vilão falando, né? Ó, se você não for forte, você não vai poder sobreviver, né? Você não vai sobrar ninguém que não for forte. Essa é a ideia por trás. Então, ikinokotte ikenai, não pode sobreviver, tá? Não vai sobreviver, não tem a possibilidade de sobreviver se não for forte. Beleza? Essa estrutura vale para qualquer verbo, né? Por exemplo, não pode correr. Uma mãe quer falar para a criança que ela não pode correr dentro da casa. Hashite ikenai. Pega o verbo hashiru, que significa correr, e passa ele para a forma te, hashite, e coloca ikenai. Dá a ideia de não pode correr. E assim por diante.
né? Vale para todos os verbos que eu quero falar que não pode fazer aquilo lá. Não é permitido, não existe a possibilidade. Ok? Então, para finalizar, vamos revisar tudo aqui. Tsuyoku nakereba, se não for forte, é o adjetivo tsuyoi na negativa, tsuyokunai na forma ba. Ikinokote ikenai é o verbo ikinokoru, que é derivado de ikiru, que significa viver, e nokoru, que significa sobrar, restar, ou seja, sobreviver, ikinokoru, na estrutura te ikenai. Por isso que fica ikinokote ikenai, não pode sobreviver. Essa foi a aula de hoje, espero que você tenha aprendido alguma coisa nova. Deixa seu comentário aí dizendo o que você achou e a gente se vê nas próximas aulas aqui. Tchau, tchau.